fazer um treino aqui com vocês, uma simulação. Queria continuar louvando ao Senhor, que a gente possa louvar este pedaço aqui, mas de uma forma bem baixa, bem silenciosa. Imagina que quem estivesse na rua não pudesse ouvir o que nós vamos estar fazendo aqui dentro, ou coisa do tipo. Vamos lá? Minha vida dou ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o seu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Imagina se isso fosse uma realidade, que nós não pudéssemos louvar ao Senhor igual nós estamos louvando aqui, com instrumentos, com as portas abertas, que estivéssemos em um local fechado, provavelmente em um local não seguro, ou numa caverna, em algum sótão ou algum subsolo de algum local, louvando ao Senhor dessa forma, sem saber se dali sairíamos vivos, ou se simplesmente alguém entraria e ali nos atacassem pedras em nós, levassem as mulheres. Imagina se estivéssemos assim. Sei que é um pouco forte e um pouco... Som. Aí, ó, voltou. Sei que é um pouco forte e um pouco difícil de ouvir isso, mas isso hoje é uma realidade para milhões de cristãos. Se estamos aqui em liberdade para poder louvar e adorar a Cristo, nós temos que agradecer, mas isso que nós fizemos aqui agora em louvar baixo, cristãos no mundo todo, na África, na Ásia, aqui na América, fazem ou estão fazendo isso que nós fizemos, louvando ao Senhor, reunidos, sem saber se de lá iriam sair vivos. Pai, em nome de Jesus, é muito bom estar em Sua presença, é muito bom, Pai, estar aqui com os nossos irmãos, Te louvando, na liberdade que nós temos. É bom, ó Deus, engrandecer o Seu nome, poder Te louvar com nossas vozes, com os nossos instrumentos, com os recursos que aqui o Senhor nos fornece. Mas que nós possamos entender que o Senhor é o motivo de tudo, o Senhor é a razão de tudo, e que a liberdade ou a não liberdade, e os instrumentos ou sem instrumentos, que nada disso impeça de louvarmos, de adorarmos a Ti, independente das consequências que isso nos leva, porque foi o Senhor que morreu primeiro por nós, foi o Senhor que nos chamou primeiro, e hoje, ó Deus, estamos aqui, ó Pai, reunidos na Sua casa, em liberdade, porém, há irmãos que estão por aí, que não podem se reunir nessa liberdade, e nós queremos tanto Te agradecer pela nossa liberdade, também Te agradecer pela força que o Senhor dá a esses irmãos, porque nós sabemos que sem a Sua presença, sem o Seu Espírito Santo em nós, de nada é possível. E obrigado, ó Deus. Obrigado por nos escolher, obrigado por nos chamar. Porque não importa realmente qual seja a situação, o Senhor morreu por nós, o Senhor nos deu a vida, e é por isso que, se for necessário, morreremos por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Vamos abrir nossas Bíblias lá em João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado. Após sofrer ali no período antes da sua morte na cruz, antes de Cristo entregar o seu Espírito, ele fala: está consumado. E ali ele mudou a história da humanidade. Ele mudou totalmente as nossas vidas, mudou o nosso calendário, porque hoje nós falamos 2015 depois de Cristo, e deu um significado para a humanidade, deu uma nova chance à humanidade. E isso gerou uma consequência nos 4 cantos da terra, seja na Europa, seja na África, aqui na América, na Ásia. Gerou uma consequência, e essa consequência foi um pouco do que eu comentei brevemente, a questão da perseguição. Nós vamos entrar mais em detalhes sobre isso, mas quem viu nos jornais, passou até nos jornais, por incrível que pareça, ou nas redes sociais, aí, Facebook, uma hashtag, né, que é o tema do nosso culto, somos o povo da cruz. Alguns também usavam o povo da cruz. Quem viu sobre isso alguma coisa? Levante a mão, só para eu ter uma noção. Não é um número, pensei que mais pessoas tinham visto. Afinal, que hashtag é essa? Então o pessoal comentava um vídeo, comentava alguma coisa, hashtag somos o povo da cruz. Isso não foi só no Brasil, isso foi uma onda mundial que tocou os cristãos. Mas antes de entrar em detalhes sobre a hashtag, vamos só dar continuidade. Então Jesus falou: está consumado, e mudou a história. E Jesus venceu a morte, ao 3º dia ele ressuscitou. Após isso ele apareceu para os seus discípulos e continuou ali a pregar o Evangelho, continuou ali a ensinar a mensagem que aqueles discípulos que ele escolheu para estar perto deveriam levar para os 4 cantos da terra, fazendo o ID, como nós conhecemos. E lá em Atos 1:9 fala: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de vista deles. Esse foi o último momento em que Jesus, reunido ali com seus discípulos, voltou aos céus, e ali os discípulos ficaram um pouco sem entender ainda, um pouco perdidos sobre o que seria deles, o que seria de nós pós-Cristo, né? Porque eles estavam acostumados naquela vida com Cristo, obedeciam ao Mestre, ouviam ao Mestre, mas Cristo voltou, continuou a ensinar e ele se foi. Mas o Espírito do Senhor veio sobre aqueles discípulos e eles entenderam qual que era a vontade do Pai, que era pregar a graça, que era pregar a cruz. E eles começaram instantaneamente a pregar o Evangelho. E vidas vinham sendo salvas, vidas vinham sendo restauradas, em grandes números. Eles se reuniam em alguns locais, começavam a pregar e vinha uma multidão. E aquela multidão era tocada pelo Espírito do Senhor. E ali vidas se entregavam a Cristo, milhares ao mesmo tempo. E isso começou a gerar podemos dizer, uma inveja. O governo começou a olhar: quem são esses cristãos aí que estão fazendo essa bagunça? Os judeus começaram a ficar incomodados, porque muitos judeus passaram a seguir a Cristo, passaram a usar este nome cristão, assim como nós usamos. E como eu falei, em grande número, isso incomodou. E eles não queriam aceitar este Evangelho de Cristo.
e começa a perseguição aos cristãos. E lá na igreja primitiva começa uma perseguição, e esses cristãos começam a sofrer algumas coisas que eu vou falar logo mais. Alô, som. E eu perguntei sobre essa hashtag, está um pouco alta, né? Por que perguntei sobre essa hashtag, somos o povo da cruz? Porque no dia 15 de fevereiro deste ano, uma notícia acabou tomando não só as mídias sociais, até, por exemplo, um jornal da Globo, coisas que não são vinculadas ao cristianismo, em que o Estado Islâmico, ele é uma facção religiosa de extremistas, pessoas que querem impor a sua fé, não pregando como nós, mas impor a força. E eles fazem o que for necessário para pôr a sua fé. Eles querem dominar regiões. Eles são fortemente armados. E eles usam a força para expulsar, para matar, para fazer o que bem entender. É como se nós quiséssemos aqui que todo mundo se tornasse cristão, que o Estado deixe de ser laico, e que o Estado passe a ser um Estado cristão, mas falamos mais sobre ele já, só para dar uma pitada. E esse Estado Islâmico, ele pega um vídeo, ele mostra um vídeo para mostrar ao mundo que eles não estão com brincadeira. Eles pegam 21 cristãos egípcios. Quem chegou a ver este vídeo? Acho que mais ou menos. Legal. Eles pegam 21 cristãos para mostrar ao mundo que eles não estão de brincadeira e levam numa praia, uma espécie de praia. E neste vídeo mostra esses 21 cristãos entrando para sua sentença de morte pelo único motivo de serem cristãos. Porque eles dão uma chance para essas pessoas. Ou negue a Cristo, ou você vai morrer. E essas pessoas falam, então eu vou morrer em Cristo. E assim foi com esses 21 cristãos. Então eles pegaram, fizeram um vídeo mostrando esses cristãos entrando, depois eles prostrados. O vídeo passa, é possível ver até alguns, não sei se estavam cantando ou se eles estavam orando, alguma coisa do tipo, ali entregando o seu espírito ao Senhor. E ali eles são decapitados, um a um. E aí mostra um mar cheio de sangue. É um vídeo realmente muito forte para os mais novos, não aconselho ver isso somente aos mais experientes. E o Estado Islâmico, eles mostram ali que o objetivo deles é fazer isso com todos os cristãos. E que quem não aceitar, quem for contra eles vão levar até a última consequência, que é uma consequência de morte. Mas antes de continuarmos nessa atualidade, quero passar um pouquinho com vocês na história do cristianismo, para entendermos que essa não é só uma realidade atual, mas é algo que sempre acompanhou o cristão. Porque veja, como é doido, né, as coisas, porque o nosso Deus morreu por nós. O nosso Deus morreu por nós. Você consegue entender a loucura que é isso? Então vamos passear um pouco pelo cristianismo. Então, voltando lá à igreja primitiva, como eu estava comentando, ali se iniciou uma grande perseguição aos cristãos. Eu vou pegar um exemplo. Um diácono, o Estevão, em Atos
após iniciar a pregação do Evangelho, pessoas vinham somando a cada dia mais números na igreja, e houve uma necessidade de não só pessoas pregarem, não só pessoas ensinarem, não só de missionários, mas também uma necessidade da igreja ter pessoas a ajudarem em outros afazeres, por exemplo, abrir a igreja, fechar a igreja, questão social, levar mantimento, estar com os idosos, estar com os órfãos, com as viúvas. E ali a igreja viu a necessidade de ter diáconos, assim como nós temos alguns aqui. E ali eles escolheram um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e lá estava Estevão. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que foi chamado para o ministério de diácono. Ele pregava o Evangelho, ele colocava suas mãos e orava em nome de Jesus, e milagres ali aconteciam. Até que um dia ele estava numa sinagoga, pregando o Evangelho, e aquilo incomodou os judeus de uma forma forte, e Estevão falando, um homem cheio de sabedoria, falando do Evangelho, e alguns judeus querendo contra-argumentar e não conseguiam. Eles acabaram pegando alguns e falam: olha, fala que você ouviu Estevão blasfemando contra Deus e contra Moisés, porque isso no judaísmo era algo muito forte, algo que poderia levar à morte para uma pessoa. E ali eles acusaram Estevão de blasfemar contra Deus. E Estevão foi mais ou menos para um tribunal e teve a oportunidade de se defender. Mas Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele não se defendeu apenas falando: não, eu não falei isso, mas ele continuou a pregar o Evangelho, fez uma narrativa do Velho Testamento até Cristo, no qual mostrou aos judeus que até eles não reconheceriam a Cristo, que eles não reconheceram na verdade. Isso gerou uma fúria no coração daqueles judeus. Eles pegaram Estevão e arrastaram até fora da cidade, e ali apedrejaram Estevão até a morte. Começaram a apedrejar Estevão, e ele morreu ali, sendo o primeiro mártir da igreja, alguém que morreu por causa do Evangelho, alguém que morreu por causa de Cristo. E esse relato está lá em Atos. Se pegar um pouquinho, não lembro se é 15, um pouquinho para frente, 16, alguma coisa assim, vocês podem pegar e ler. Mas a tradição cristã, ela nos revela uma perseguição muito forte na igreja primitiva. E o apóstolo Paulo, igual a Thaís falou um pouco mais cedo, no qual era Saulo, ele perseguia os cristãos, um cidadão romano que perseguia os cristãos. Ele tinha ódio, como a Thaís falou, e queria pegar um por um. E o Senhor chamou ele, e ele passa a ser Paulo, que nós conhecemos como o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo para aqueles que não são judeus. E ele sendo chamado por Deus, sendo um homem tão importante para a igreja lá, a tradição cristã nos fala que ele foi decapitado em Roma por ordem do imperador. Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que negou Cristo 3 vezes. A tradição cristã também nos fala que ele também foi perseguido fortemente, e Roma estava numa perseguição muito forte aos cristãos, e eles pegam Pedro e falam: vamos te crucificar. E Pedro fala: tudo bem, mas me coloque de ponta cabeça, que eu me nego a ficar como Cristo ficou. Eu não sou digno de ficar como Cristo ficou. E ele é crucificado de ponta cabeça. E esse foi só o começo da igreja. Se pegarmos, temos diversas histórias. Por exemplo, o Coliseu, não sei se alguém já ouviu falar do Coliseu,
mas é uma espécie de uma arena, vamos dizer assim, para nos contextualizar melhor. Imagina que lá uma arena lotada, cheia de milhares de pessoas assistindo. Lá eles pegavam os cristãos, colocavam no meio nessa arena e colocavam leões para que esses leões comessem vivos esses cristãos. E isso era uma espécie de diversão para eles. E esse foi o início da igreja. Sei que é um pouco pesado, mas esse é o evangelho, não adianta querer ficar só falando coisas legais. Então a igreja primitiva, após Cristo, foi formada no meio de perseguição. E aí nós podemos pensar, isso, né, então o pessoal deve ter saído fora, tal. Pelo contrário, a igreja crescia no meio da perseguição, assim como continua crescendo, no meio da perseguição. E muitas vezes, falando isso, a gente tenta pensar na nossa realidade brasileira aqui, aqui nós estamos bem, né? Estamos com a igreja aberta, temos nossos show gospel lotado, nossos artistas gospel, né? Assim que fala. Temos a liberdade. Isso ocorreu há 2000 anos atrás, então, tá tudo certo. Mas só para continuar, e depois de alguns anos, ali se formou a Igreja Católica, com alguns grupos de cristãos, não todos, mas alguns. E no decorrer da história eles foram introduzindo diversas doutrinas, até chegar um momento que a igreja virou um Estado, mais ou menos o que o Estado Islâmico quer fazer hoje, no qual tinha poder totalmente na Europa. Todos os reis estavam perante o Papa. Mas homens começaram a ser incomodados por Deus. Eles começaram a ver a Bíblia, a olhar a Bíblia e falar, isso não condiz com esse evangelho que estão pregando. Eles não pregam a graça, eles pregam as indulgências, uma espécie de universal aí vendendo a salvação. Eles não pregam a Cristo, pregam a todos, diversos santos. A Bíblia era só direito de padres ou de teólogos. A palavra de Deus não tinha acesso a nós, assim como temos hoje. E pessoas começaram a ser incomodadas pelo Espírito do Senhor. Isso mais ou menos aí de 1200, 1300 para frente, a gente começa a pegar alguns relatos de grupos e pessoas que começaram a ir contra a Igreja Católica, mas não contra por não gostar, mas a falar, vejam, vocês estão errados. Então nós temos os valdenses, que foi um grupo exterminado, nós temos diversos teólogos que começaram a entender um pouco da graça, a entender que é somente a Cristo, que a Bíblia deveria ser a todos, que era somente a graça, somente a Cristo, que a glória era somente a Deus. E um exemplo que eu posso pegar é o William Tyndale, mais ou menos aí 1500 e alguma coisa, um pastor evangélico e também um acadêmico inglês. Ele começa a ver essas pautas da reforma protestante e começa a levar e falar, veja, somente a graça, somente a Cristo, a glória somente a Deus. Mas eles pegavam grupos de teólogos para discutir um pouco e eles viam que não tinham argumento. E logo chamavam, esse cara é um herege, igual a gente faz com o Flávio. Esse cara é um herege. E em vez de ficar por isso, não. Era o suficiente para pegar essa pessoa, levar para uma praça pública, e ali amarrar essa pessoa e tacar fogo nessa pessoa e falar, olha, quem for contra nós será assim.
E assim William Tyndale morreu, por defender o Evangelho, por defender somente a Cristo. Foi morto numa fogueira, e assim foi a Reforma Protestante. 1500 aí, começou 1400 e meado, até 1500 e pouco. Diversas pessoas, homens e mulheres, foram perseguidos, considerados hereges e mortos, enforcados, mortos em fogueira. E aí, novamente, você pode falar, tudo bem, eu não sabia, tal, mas 500 anos atrás, né? Agora não temos nada, né? Pois bem, só fiz essa reflexão sobre um pouco da história do cristianismo, não querendo me estender muito, mas para observarmos que a perseguição ao cristão não é algo atual, mas é algo que sempre esteve com nós. E, às vezes, como a mídia mostrou o vídeo do Estado Islâmico decapitando pessoas, talvez a gente possa imaginar um pouco que isso ocorra só ali no Oriente Médio, em países muçulmanos. Mas a perseguição, ela acompanha o cristão. E nós vamos ver que não é somente lá, aqui na América ocorre, lá na Ásia ocorre. Nós temos o Portas Abertas, que é um ministério que ele vive para ajudar os cristãos perseguidos. E ele faz um ranking anualmente sobre a igreja perseguida. Então ele monta um ranking, o país mais perseguido é esse, aquele. E um dos países mais fechados do mundo é a Coreia do Norte, se não for o mais fechado. E ali também envolve uma grande perseguição aos cristãos. Antes da Coreia se dividir, muitos cristãos tinham ali. E após essa divisão, a Coreia do Norte, o seu ditador, querendo ser Deus, ele quis exterminar todas as religiões. E hoje, se o governo lá pega você simplesmente com uma folha da Bíblia, é o suficiente para pegar você e a sua família e levar para um campo de concentração forçado, para que você trabalhe possivelmente até a sua morte, até se você se esgotar. Cristãos na Coreia do Norte, quando se reúnem, são em cavernas, igual eu falei, são em lugares fechados, porque o governo não pode ver. O evangelho ele é tão maluco muitas vezes, porque o lugar de escape do norte-coreano é para a China. Porque o país vive uma tamanha pobreza devido à sua ditadura e ao seu regime. E em desespero as pessoas fogem para a China. E ali na China, se o governo chinês pega essa pessoa, eles deportam novamente para a Coreia. Mas ali na China também, que é um país perseguido também, quem acaba abordando ali os chineses, os norte-coreanos, são chineses cristãos. E eles pegam esses norte-coreanos, e esses norte-coreanos muitas das vezes jamais ouviram falar de Cristo. E eles podendo ter a liberdade de ir para uma Coreia do Sul, eles preferem enfrentar a morte e voltar para a Coreia do Norte, para pregar esse evangelho que eles aprenderam ali. Mesmo sabendo que possivelmente ele vai voltar e vai morrer. Ele prefere arriscar sua liberdade, ele prefere arriscar tudo, porque ele entendeu o que é o evangelho, entendeu o que é Cristo. E muitas vezes nós não temos simplesmente a coragem de falar para um amigo, para um parente, o que é o evangelho, o que é Cristo. Tirando um pouco a Ásia, tirando um pouco o Oriente Médio, aqui na América do Sul, nós também temos perseguição. Opa! Alguém sabe citar um país aí da América que sofre perseguição? Ou tem ideia às vezes? Ou já ouviu falar algo? Aonde, Jair? Não, estou falando na América do Sul, Jair. América do Sul.
A perseguição está aqui do lado. Na Colômbia, nós somos lá em mais de 5 milhões de evangélicos. E mais de 1 milhão de evangélicos lá sofrem perseguição porque as Farc, que a maioria já ouviu falar, mas é um grupo terrorista, vamos colocar assim, que também não aceitando uma religião e sabendo que Cristo pode tomar o lugar, eles dominam regiões mais afastadas, e ali eles perseguem os cristãos. Então mais de 1 milhão de cristãos são perseguidos por causa dessas guerrilhas, do narcotráfico. E de 1998 para cá, mais de 150 pastores foram assassinados. Não sei se isso para você é novo, mas apenas querendo te mostrar que a perseguição não é em uma região, não é em um local, não é em uma época da história, mas está no cristianismo, sempre esteve e vai continuar sendo. E aqui no Brasil? Aqui é uma maravilha, né? Aqui, estamos aqui com porta aberta, microfone, tal, né? Gravando. Aqui temos os nossos shows gospel, lotamos estádios, pagamos ingressos caríssimos para ver o artista, um artista de Deus, se é que isso existe. Construímos megatemplos, queremos arrancar localmente peixes de outros aquários, queremos roubar cristãos de outras igrejas para assim arrecadarmos mais com o nosso evangelho da prosperidade. Não nos preocupamos mais em pregar a Cristo, mas a igreja brasileira se preocupa em prosperar, se preocupa em bens materiais, em trazer pessoas para arrecadar mais, numa loucura desenfreada. Podemos ligar uma TV aqui, ligar uma rádio e ver diversos programas que se dizem evangélicos. Que estão cheios de coisas gospel, mas do evangelho não tem nada, de Cristo não tem nada. Essa é a nossa liberdade aqui. Mas não sei se vai ser sempre assim. Não sei quando Cristo vai voltar. E talvez em breve não poderemos usar alguns termos, talvez eles vão querer começar a obrigar igrejas a fazer casamentos homossexuais. Logo mais, talvez eles vão não permitir a igreja falar que o homossexualismo é pecado. Eu imagino que isso esteja próximo. Não sei falar, mas por mais que não sofremos perseguição, outras coisas vão começar a sondar. E será que continuaremos com a vontade de pregar o Evangelho? Será que continuaremos a falar, a acusar o pecado? Pode-se chegar uma época em que o Estado venha querer tomar força na igreja? E será que aceitaremos ou pregaremos o Evangelho de Cristo? Somos o povo da cruz. O povo da cruz. O próprio Estado Islâmico criou essa hashtag, por incrível que pareça, o povo da cruz. Porque eles sabem que não importa o que eles tentarem fazer com os cristãos, que esses cristãos serão fiel até o fim. Ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa do Senhor para nós. Então o Estado Islâmico, ele é um grupo terrorista, ele foi criado em 2013 para ser um braço direito de uma organização chamada Al-Qaeda. Talvez já ouviram falar também. Eles brigaram, se romperam e quiseram ali impor a sua religião muçulmana pela força, não
não pregando, mas pela força, e uma força armada. Eles estão concentrados mais ou menos ali, eles começaram no Iraque ali, né? Então toda aquela região ali dos países muçulmanos. Eles já dominam vastos territórios. É como se, por exemplo, São Paulo, vamos dar um exemplo, São Paulo é grande, né? Então vamos supor que a Zona Leste fosse deles e ninguém pudesse ir lá. O governo não tem força sobre eles. E eles declararam um tal de califado, que o califado é uma espécie, tentando traduzir mais fácil, uma espécie de papa muçulmano, no qual todos os muçulmanos devem obedecer à ordem desse novo líder. E a sua forma de perseguição aos cristãos ela é muito clara com esses vídeos. Eles pegam o povo da cruz, eles falam ou abandona esse Cristo ou morre. Existem naquela região povoados de cristãos, que esses povoados estão sendo expulsos, eles estão tendo que correr. Milhares de pessoas, entre idosos, crianças, tendo que abandonar a tudo para não negar a Cristo. Porque se eles chegam nesses povoados, lá, eles vão possivelmente matar os homens, vão pegar as mulheres para serem escravas sexuais. Eles matam crianças. E eles pegam, filmam isso e publicam com orgulho, travando uma guerra santa, como se estivessem fazendo isso por Alá e que Alá está gostando. E eles querem dominar o mundo, na verdade. Então eles vão começar por países muçulmanos, tomando a força do Estado, sendo eles o Estado. E ali não poderá ter cristãos. Eles falam que querem ir a Roma, que querem esmagar a cabeça do Papa, e por aí vai. Imagine você sendo cristão, vivendo num lugar desse, onde não se tem liberdade, onde a sua vida está por um triz. Como talvez seria o seu comportamento? Como talvez você reagiria? Será que você não seria fiel até o fim? Viver na nossa liberdade, viver nas máscaras fora da igreja é muito fácil. Eu vou contar um testemunho que eu vi e muito me impressionou. Uma televisão lá nessa região, eles fazem um telefonema para um cristão de uma região perseguida. E eles perguntam, nos conte como você está, como a sua família está, como o seu povo está, porque esse cristão perdeu 2 irmãos. E ele, numa alegria contagiante, ele fala que agradece ao Estado Islâmico, agradece a esses extremistas por matarem os seus irmãos, mas por permitir o áudio no qual os seus irmãos morrendo lá estavam louvando a Cristo. Imagine você tendo um irmão, algum de nós aqui, ouvindo um áudio, e o conforto é que sabendo da morte ali, sabendo que ali ele estava em Cristo, mas ouvindo louvar ao Senhor. E ele fala tentando contagiar, e nós ouvimos, nós glorificamos a Deus por isso, que temos mártires aqui na nossa região, agradecemos a Deus pela perseguição, porque podemos realmente saber o que é a nossa fé, saber o que é a nossa posição. Não podemos entrar em rotinas. E o entrevistador faz uma pergunta. E se se o cara que matou o seu irmão passasse na frente da sua casa, o que você faria? O que você faria? Ele fez essa pergunta, e eu faço essa pergunta para vocês. O que você faria?
Tudo bem, chamar a polícia. Poderíamos chamar a polícia, mas ele falou que a mãe dele iria chamar este homem para entrar na sua casa e ali serviria uma xícara de café, uma xícara de chá. Perdoaria essa pessoa e depois oraria a Cristo para que o Senhor abrisse os seus olhos. E não é um testemunho que ele dá chorando ou que ele... Não, ele fala com alegria que os seus irmãos morreram como mártires. Eu creio que o próprio Estado Islâmico não poderia ter uma hashtag melhor para nos definirmos, o povo da cruz. Porque sim, eu amo a mensagem da cruz. Esse título também é meu. Somos o povo da cruz. Nelson, você é o povo da cruz. Aline, Flávio, Vanessa, Cíntia, Thaís, André, vocês são o povo da cruz. Jorge, Paulo, Gustavo, Luan, Thalita, Wilton. Nós somos o povo da cruz. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Palavras de Cristo. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a sua cruz e seguir é tomar uma posição realmente, se estamos em Cristo ou se estamos brincando de igreja, se estamos brincando de religião. Veja, os nossos irmãos estão morrendo. E muitos deles não querem abandonar suas regiões para continuar a pregar o Evangelho, mesmo que isso custe a sua vida. Pessoas estão saindo do Brasil e de outros lugares do mundo para ir para o povo da cruz, dar uma força e ir lá continuar a pregar o Evangelho, mesmo que isso custe a sua vida. E nós estamos aqui, às vezes acomodados, às vezes, não sei, mal conseguimos às vezes fazer um evangelismo externo, convidar alguém na igreja, convidar alguém para ir numa reunião, num lar, que é tão simples, tão fácil. Mal conseguimos às vezes, isso eu me incluo, parar uma vez na semana para ler, que seja um versículo de um Deus que morreu por nós, e os nossos irmãos lá, eles estão morrendo por ter uma folha da Bíblia, que em muitos lugares não se tem uma Bíblia por cristão, e nós temos quantas em casa? Cada um deve ter 3, 4, no mínimo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu vou ler uma mensagem que, da mesma forma que o Estado Islâmico cria vídeos para aterrorizar os cristãos, nós cristãos também criamos vídeos para evangelizar em amor essas vidas. E eu vou ler o que foi criado. Espero que preste atenção. O mundo está falando de vocês. Seus sonhos apocalípticos e pecados espetaculares estão despertando o Oriente Médio em sua guerra santa. Venham para o solo sagrado, venham, filhos de Abraão, venham. O povo da cruz se reúne em suas portas com uma mensagem: o amor irá persegui-los, o amor irá persegui-los. Como um vento forte soprando o Pacífico,
das colinas do Monte das Oliveiras até os ventos do deserto da Jordânia, dos cedros do Líbano até as rotas de seda do Oriente. Um exército se aproxima, sem tanques ou soldados, mas um exército de mártires fiéis até a sua morte, levando uma mensagem de vida. O povo da cruz vem para morrer em seus portões. Se você não ouvir a mensagem com palavras, nós a mostraremos com as nossas vidas, completamente rendidas. Nós louvamos aqui um pouco mais cedo, rendido eu estou. Para cada garganta que cortar e para cada mulher que estrupar, para cada homem que queimar vivo e para cada criança que assassinar, haverá mais sangue em suas mãos, irmão. Mas venham, irmãos. Venham com suas mãos ensanguentadas, venham com seus olhos cheios de assassinatos do povo da cruz. Venham colocar as suas armas e suas facas aos pés da cruz. Um amor que é infinito e irresistível. Respire-o em suas cidades. Apesar dos seus pecados serem fortes, eles podem ser lavados até você poder ficar alvo como a neve. Apesar de vocês se chamarem servos, Ele quer tornar-lhes filhos. Para onde você poderia fugir do amor dele? Até a escuridão não pode escondê-lo. Venham, irmãos, venham. É possível ouvir o som da chuva forte, que remove todo o pecado e sara toda ferida. Vocês morrem pelo seu Deus, nosso Deus morreu por nós. O Rei dos Reis se tornou o cordeiro do sacrifício, morto no altar, onde nós deveríamos estar. Jesus Cristo, Issa, o Messias, caminha por todo o Oriente Médio. Somos um só povo, o povo da cruz. Irmão, há perdão para você hoje. Irmão, há cura para os seus pecados. Não somos diferentes. Se não fosse o sangue dele, não seríamos diferentes do pior extremista que tenha decapitado milhares de pessoas. Cristo foi crucificado uma vez por todos, para tornar pecadores como eu, como você, como eles, em irmãos. Até mesmo você, até mesmo agora. Uma mensagem do povo da cruz ao Estado Islâmico. Essa mensagem não é para que nós largássemos tudo aqui e fôssemos para lá morrer como mártires, mas para que possamos tomar uma posição de pegar a nossa cruz, de saber que estamos crucificados com Cristo e que Cristo vive em nós, de negarmos as nossas vontades em prol do reino, senão estaríamos mortos. Muitas vezes você está cansado, você não quer nem vir à igreja. Imagine eles que estão perdendo seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos, decapitados, queimados vivos. Será que realmente somos o povo da cruz? Será que o mundo, será que nossos amigos podem olhar para nós, assim como o Estado Islâmico olha para os cristãos lá e fala: olha lá o povo da cruz?
Será que conseguimos negar as nossas vontades, os nossos desejos? Nos negar e carregar a cruz com Cristo, não importando as circunstâncias, não importando o que vai ocorrer. Se somos o povo da cruz, temos que tomar uma posição. Se somos o povo da cruz, nós temos que abalar as estruturas, temos que começar a pregar o Evangelho, temos que começar a ser diferentes. Gostaria de estar cantando com vocês um louvor. Enquanto você cante, já estou crucificado com Cristo. Faça como uma adoração ao Senhor, se você realmente está crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Espírito Santo do Senhor, incomode os nossos corações, para que realmente possamos tomar uma decisão para o Evangelho, uma decisão para Cristo, uma decisão de negarmos a nós mais, de nos negarmos e estarmos ligados diretamente a Cristo, de pregar o Evangelho, de fazer a sua vontade. Espírito Santo, incomode os nossos corações, toque os nossos corações para que possamos tomar uma posição, para que possamos bater no peito e falar: somos o povo da cruz, um povo que, se alguém entrar aqui para decapitar as nossas cabeças, assim nos rendiremos. Um povo que, se for necessário, pregaremos a sua palavra, Deus, com as nossas vidas. Nós que somos jovens, ó Deus, tenha misericórdia de nós.
que podemos ter mais forças para pregar, para evangelizar, para fazer, e de nada as fazemos. Só estamos preocupados com o nosso serviço, com o nosso trabalho, com os nossos estudos. Em nome de Jesus, que possamos tomar uma decisão, que possamos mudar radicalmente, que possamos deixar de amargurar contra o Senhor, de reclamar contra o Senhor, e que passamos a ter atitude, ter ações de pregar, ações de anunciar, ações de fazer o ID, em nome de Jesus, ó Deus. Espírito Santo, nos dê essa força, Espírito Santo, nos capacite, Espírito Santo, nos dê um novo fôlego de vida, porque pessoas estão sendo mortas por amor a Ti, ó Deus. E o que nós estamos fazendo aqui? Qual que é a nossa posição? Nos perdoe, ó Deus, de negligenciarmos o Seu Evangelho. Nos perdoe, Senhor, por olharem para nós e não reconhecerem que somos o povo da cruz. Algo está errado em nós. Eu sei, algo está errado em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, nos dê força. Espírito Santo, nos ajude a mudar. Nos ajude a ser reconhecido como o povo da cruz. Em nome de Jesus. E nos perdoe, ó Deus. Por muitas das vezes não sermos reconhecidos. Algo está errado em nós. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé e continuar louvando ao Senhor. Estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora
nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por morrer em nosso lugar. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.